Odisseia. Depois de Friends, depois dos filmes, depois daquela relação de 6 anos, queda e ascensão e queda, depois de tudo, passei os 6 anos seguintes em uma odisseia. Ao contrário do que possa parecer, eu não era um homem cheio da grana sem nada para fazer. Na verdade, eu tinha mais coisas para fazer do que nunca. Eu era um homem rolando de uma montanha, perdido em uma corredeira, torcendo para encontrar refúgio em qualquer pedra seca e segura. Entre Mr. Sunshine e seguindo em frente, fui para a terceira reabilitação, se você estiver contando, em Utah. A reabilitação ficava do lado das Montanhas Rochosas. Não sou um cara muito vidrado na natureza. Quando se trata de ambientes tranquilos, prefiro o mar, ou pelo menos a vista do mar. Mas aquele lugar era deslumbrante. O ar era puro e limpo, fresco e iluminador. Havia perus por todos os cantos, gorgolejando e cheios de energia, e voavam de vez em quando. Quem diria que eles voam? Águias reais, e em alguns dias alces apareciam pesados e lentos. Não é sério, eram alces mesmo. Eu não estava alucinando. Além da beleza, a reabilitação também tinha uma equipe competente, que sabia o que estava fazendo. Meu conselheiro Burton, eu tinha certeza de que ele era como Yoda, mesmo sem a cara verde, acabou me ajudando profundamente, tanto com os problemas reais que eu levava comigo, quanto os inventados que eu vivia carregando. Ele também é um dos homens para quem eu já disse eu te amo. Cheguei lá muito assustado. Estar assustado é pré-requisito para entrar na reabilitação, mas também é extremamente desconfortável. E a voz tranquilizadora de Burton me fez sentir um pouquinho melhor logo de cara. Descubra, releve e descarte. Era um dos mantras principais da reabilitação, e eu estava empolgado, só de pensar que seria capaz de cumprir esse último item. Havia chegado a hora de me livrar daquela merda toda de vez. Naquela época, eu já era especialista nos 12 passos e em tudo mais que costumam pregar na reabilitação. Tanto que passei boa parte da minha temporada ajudando os novatos e tentando me divertir um pouco. Consegui uma mesa de ping-pong e inventei um jogo sobre uma bola vermelha que jogávamos de um lado para o outro, só para distrair meus colegas de reclusão por horas a fio e para me dar alguma sensação de propósito. Eu queria tanto ajudar e era bom nisso. Fiquei com a impressão de que durante minha estadia eu teria que mergulhar fundo nos meus traumas, chegando à infância e analisando todos os meus sofrimentos antigos e a solidão, para começar o processo muito doloroso de descartar essas coisas. Concluí que, se eu superasse esses acontecimentos traumáticos, não sentiria mais a necessidade de abafá-los com drogas e álcool. Burton, no entanto, tinha outro ponto de vista. Ele me acusou de gostar do drama do meu vício e perguntou como eu poderia estar me divertindo tanto naquele lugar, mas me sentir tão atordoado com quase tudo o que aconteceria no meu mundo real? A pergunta me deixou instantaneamente ofendido. Eu gosto disso? Como ele podia olhar para as minhas décadas de dependência química e pavor, minha falta de controle, minha óbvia tortura interior, e dizer que eu estava gostando daquilo? Durante a semana da família e dos amigos, era normal que os participantes convidassem pessoas para fazer visitas, mas eu resisti bastante. Meu pai e minha mãe já haviam me visitado em várias clínicas, e minha namorada da época tinha passado inúmeras horas me ouvindo reclamar durante as desintoxicações na minha casa, com uma série de enfermeiros e coaches de sobriedade. Eu não queria que ninguém mais precisasse passar por aquilo. Era doloroso demais, difícil demais, injusto demais. Eu queria dar uma folga a todo mundo. Era o mínimo que eu podia fazer. Eu tinha me colocado naquela situação e cabia a mim sair dela. Porém, um dia, mais ou menos na época da Semana da Família e dos Amigos, me vi sentado ao ar livre, sozinho.
torcendo para que um alce aparecesse ou um peru bater as asas para subir em uma árvore. O dia estava congelante, com a temperatura negativa, mas eu precisava fumar. Então o jeito era me encher de casacos e enfrentar o frio. Enquanto eu estava ali, tragando um Marlboro, começou a nevar de leve, trazendo um silêncio profundo, como se o universo pacientemente escutasse o que minha mente e meu coração diziam. Fico me perguntando o que o universo ouviu. Comecei a pensar no motivo para eu não querer visitas durante aquela estadia, e me dei conta de algo profundo. Porque eu queria poupar a minha família e meus entes queridos de passar por aquele inferno, mas não fazia a mesma coisa comigo? Esse pensamento me fez perceber que o conselho de Burton era verdade. Eu gostava do caos. Era hora de me dar uma folga. Fazia tempo que as drogas não me ofereciam o que eu desejava, mas eu continuava voltando para elas e arriscando a minha vida inteira. Para quê? Fugir? Fugir do quê? A pior coisa que eu poderia querer fugir era o alcoolismo e a dependência química. Então, usar álcool e drogas para fazer isso? Bom, dá para entender que seria impossível. Nada daquilo fazia qualquer sentido. Eu era inteligente o suficiente para enxergar isso, mas tomar essa atitude para solucionar o problema era outro nível de matemática, que eu ainda não havia alcançado. Mudar sempre é assustador, mesmo quando a sua vida está em jogo. Mas finalmente eu estava fazendo boas perguntas, mesmo que as respostas não fossem muito diretas. No fundo, eu sabia que a vida se trata de alegria simples, como jogar uma bola vermelha de um lado para o outro, assistir a um alce vagando por uma clareira. Eu precisava me desapegar de todas as fontes dos meus problemas. Por exemplo, continuar com raiva dos meus pais, ter sido desacompanhado tantos anos atrás, não me sentir suficiente, ter pavor de compromisso por ter pavor de que chegasse ao fim. Eu precisava me lembrar de que meu pai foi embora porque ficou com medo, e que minha mãe era só uma menina que tentou lidar com a situação da melhor maneira possível. Ela não teve culpa por ter que dedicar tanto tempo para que o babaca do primeiro-ministro canadense, esse nunca seria um emprego com um expediente normal, mesmo tendo um filho para criar. Só que eu não entendia isso na época, e cá estamos nós. Era preciso seguir em frente e além, com a compreensão de que havia um mundo imenso lá fora, que não existia apenas para me ferrar. Na verdade, ele não tinha opinião nenhuma sobre mim. Ele simplesmente existia, como os animais e o ar revigorante. O universo era neutro e lindo, e continuaria independente de mim. Na verdade, eu estava vivo em um mundo que, apesar da sua neutralidade, tinha me dado um lugar importante, cheio de significado. Eu precisava perceber que, quando eu morresse, queria que a minha participação em Friends fosse apenas um item na lista de coisas que conquistei. Eu precisava me lembrar de ser legal com as pessoas, de tornar o encontro delas comigo uma experiência feliz, não algo que me causava pavor, como se aquilo fosse a única coisa que importava. Eu precisava ser gentil, precisava amar, escutar mais, doar incondicionalmente. Havia chegado a hora de parar de ser um babaca assustado e perceber que eu era capaz de lidar com as situações que surgiam, porque eu era forte. Com o tempo, a neve diminuiu, e em meio à escuridão crescente, um alce entrou em silêncio no jardim. Era uma fêmea, exibindo serenidade naquela cara comprida, como se já tivesse visto de tudo, e não se abalasse com nada. Existe uma lição aí, pensei. Atrás dela vinham 2 filhotes, cheios daquela energia que só as crianças guardam. Todos olharam para mim, sentado ali no pôr do sol. Então, me deram as costas e foram embora. Talvez aquela fosse a lição que o universo estava me enviando. Eu não era importante, não em qualquer sentido cósmico.
Eu era apenas outro ser humano, girando em círculos infinitos. Ter consciência disso era suficiente. Apaguei o Marlboro e entrei para mediar mais uma partida de bola vermelha. Quando fui embora da reabilitação, eu estava magro, feliz, pronto para enfrentar o mundo e pronto para ficar com a minha namorada para sempre. Mas ela não gostou muito daquele novo match. Fiquei com a impressão de que o fato de eu precisar dela ainda menos do que antes a incomodou. Talvez meus problemas tivessem lhe dado uma sensação de segurança. Esse cara nunca vai me abandonar, não enquanto eu estiver tão envolvida com seus problemas. Ela não gostou de me ver melhor, e essa verdade infeliz foi a nossa derrocada. Após tentar tanto encaixar várias peças, admitimos a derrota e terminamos. Foi muito triste para os dois. Ela era minha pessoa favorita no mundo inteiro, mas não era para ser. Terminar era a coisa certa a ser feita, o que não significa que não foi triste. E agora, de novo? No começo, preenchi o vazio com ativismo, mas fazer isso foi voar perto demais do sol e consegui perder meus últimos resquícios de inocência. Em 2001, eu tinha passado um tempo em um centro de reabilitação em Malibu, pouco depois da primeira vez que li o grande livro do AA. Lá conheci um cara chamado Hero. Ele dava aulas no centro e gostei dele de cara. Ele era engraçado e sabia muito sobre o AA. E como tinha vários outros clientes famosos que estavam indo bem, pensei que ele poderia ser de grande ajuda e pedi que ele fosse meu padrinho. Ele dizia que não bebia desde 1980. Quando fomos tomar um café, admiti que uma das minhas preocupações era que um dia ele me pedisse para ler um roteiro. Sua resposta foi: "Bom, eu tenho um roteiro, mas jamais faria isso com você." Assim começou nosso relacionamento. Segui os passos do programa com ele. Na verdade, eu corria com os passos. No meu desespero para permanecer sóbrio, eu ligava para ele todo dia para trabalharmos. Ele dizia que nunca tinha visto alguém tão empenhado. E ao longo dos 10 anos seguintes, passou a ocupar 2 espaços na minha vida, de padrinho e de melhor amigo. Eu o admirava e o escutava. Nós tínhamos o mesmo senso de humor e até falávamos de um jeito parecido. Ignorei o fato de que ele era meio famoso no mundo das reabilitações, um mundo em que tudo deveria ser anônimo. Meu maior erro foi transformá-lo na minha força superior. Se eu tinha um problema de relacionamento, se eu tinha qualquer problema, ligava para ele e recebia conselhos muito inteligentes. Chegou ao ponto em que se ele tivesse dito: "Sinto muito, Matthew, mas você precisa se mudar para o Alasca e ficar plantando bananeira lá", eu imediatamente compraria uma passagem para o Alasca. Se ele dissesse: "Você precisa passar os próximos 3 meses se alimentando apenas de M&M's verdes", pode ter certeza de que eu estaria cagando verde. No fundo, porém, eu sabia muito bem que transformar seu padrinho em melhor amigo era uma péssima ideia. Só que ele era tudo para mim. Ele havia se tornado meu pai, meu mentor. Eu assistia às suas palestras. Ele era um palestrante engraçado e muito convincente. Nós íamos ao cinema juntos. Eu tinha minhas recaídas e ele me ajudava, encontrando centros de reabilitação para mim. Não é exagero dizer que ele salvou a minha vida várias vezes. Então nossa amizade se transformou em um negócio. Sim, comecei um negócio com meu padrinho. Um erro terrível e fatal. Hero abriu uma empresa para criar casas de desintoxicação em Los Angeles, que seriam administradas por ele. Investi $500 mil na empresa e transformei minha casa em Malibu em um desses espaços, e a chamei-a de Perry House. Com o passar do tempo, a pedido de um cara muito legal chamado West, presidente da Associação Nacional dos Profissionais Judiciários Especializados em Dependência Química, Hero e eu viajamos várias vezes para Washington, a fim de conversar com políticos sobre a eficácia dos programas judiciários especializados em dependência química.
Esses programas têm como objetivo descriminalizar dependentes não violentos, oferecendo tratamento em vez de condená-los a cumprir pena na cadeia. Em maio de 2013, Gil, que na época era o czar das drogas de Obama, até me deu um prêmio de incentivador da recuperação, do Gabinete de Políticas Nacionais de Controles de Drogas. Na época brinquei que se eu tivesse sido preso, provavelmente estaria hoje em alguma cadeia por aí, com uma tatuagem na testa. Também fui apresentador convidado do Piers Morgan Live, no mesmo mês, conversando com Lisa Kudrow e Lauren Graham, mas também falando de questões relacionadas à dependência química e recuperação. Eu estava tentando descobrir o que fazer da vida e me senti confortável ao apresentar o programa. Comecei dizendo que eu não era Piers Morgan, e as pessoas podiam ter certeza disso porque eu não tenho sotaque britânico, nem um nome que soa muito náutico, o que fez Lisa dar uma gargalhada. Pensei, talvez esse seja meu futuro? Até fiz uma piada sobre a minha futura autobiografia se chamar Ainda Sou um Menino. Ops! Agora eu era um dependente químico vencedor de prêmios, que apresentava talk shows. Como isso tinha acontecido? O combinado era que Hero aparecesse no talk show comigo, mas desistiu em cima da hora. Mesmo assim, depois fomos juntos para a Europa, a fim de debater o poder dos programas judiciários relacionados à dependência química por lá. E tive a oportunidade de falar sobre o assunto em um programa noturno da BBC chamado Newsnight. Havia um moderador, um cara rabugento chamado Jeremy, famoso por ser grosseiro com os convidados. A baronesa Mitchell, que na época era presidente do grupo parlamentar de todos os partidos do Reino Unido sobre reformas das políticas sobre drogas, e que se mostrou totalmente do meu lado, e um idiota completo chamado Peter Hitchens. Não consigo imaginar como é ter um irmão que todo mundo adora, enquanto você é o babaca que todo mundo detesta. Mas acho que Peter saberia explicar essa sensação. A perda do maravilhoso irmão dele, o grande Christopher Hitchens, reverbera até hoje. Ele foi um contador de histórias, escritor, argumentador e bom vivant incomparável. E o mundo ainda chora sua perda mais de uma década após sua morte, após um câncer agressivo. Infelizmente, seu irmão caçula Peter continua dando opiniões sobre coisas a respeito das quais não entende, misturando ideologias direitistas com uma espécie de paternalismo e moralismo. Hitchens foi ao Newsnight para expor suas ideias bizarras sobre o fato de usar drogas ser uma simples questão de fraqueza moral. Há uma moda absurda no momento, zombou ele, de desmerecer a capacidade das pessoas de controlar a própria vida e de criar desculpas para elas, parecendo uma tia-avó gagá, depois de tomar muitos copos de licor. Para tornar a situação ainda mais bizarra, depois ele argumentou que dependência química não existe. Gosto de pensar que a baronesa e eu acabamos com ele, mas para ser sincero, não foi muito difícil. Além de comentar que eu pensei que ele teria uma postura adulta na entrevista e que ele nitidamente não era capaz disso, também expliquei várias vezes que a Associação Médica Americana diagnosticou a dependência química como uma doença em 1976 e que ele era basicamente a única pessoa no planeta que não concordava com essa conclusão. Ele não gostou muito e a entrevista acabou com Paxman e a baronesa simplesmente gargalhando da estupidez e crueldade dele. Hitchens: então, se o que você está dizendo for mesmo verdade, como é que as pessoas deixam de ser dependentes químicas? Eu: bom, o Papai Noel... Hitchens: muito engraçadinho, mas estamos falando de algo muito sério, e você fica fazendo pouco do assunto. Provando, acredito eu, que ele não sabia nada sobre mim ou sobre a questão que debatia.
Enquanto isso, apesar de eu ter feito Peter parecer o idiota que ele é e de ter defendido programas judiciários sobre dependência química por toda a Europa, a Perry House passava por maus momentos. Não havia muitas pessoas interessadas em ficar lá. Era caro demais. Então, tive que tentar diminuir meu prejuízo e vender a propriedade. Quando fui almoçar com Hero, pedi meu dinheiro de volta e continuo esperando. Ele tagarelava sobre coisas sem sentido, como talvez se tornar ator. Havia algo errado e a situação toda me deixou muito nervoso. Bom, voltei para casa e me droguei. A culpa foi toda minha, mas duas coisas se perderam para sempre: minha inocência e a confiança que eu tinha em Hero. Depois de um tempo, ele se mudou para o Arizona sem nem me avisar, e nossa amizade acabou. Depois de compartilharmos nossas vidas, nos tornarmos melhores amigos, defendermos mudanças na legislação e abrirmos uma casa de desintoxicação, perdi $500.000, meu aliado mais próximo e a inocência que tanto valorizava. Foi devastador. Fazia anos que eu escrevia para a televisão, mas sempre em dupla. Um dia, depois da situação com Hero, eu estava me sentindo especialmente desconfortável e inquieto. E me lembrei que um homem sábio certa vez me disse que em momentos assim devemos ser criativos. Então abri meu laptop e comecei a digitar. Eu não sabia o que estava digitando, só continuei. E uma peça de teatro foi ganhando forma. Eu precisava daquilo. Ultimamente, meus critérios andavam baixíssimos e eu estava decidido a voltar a conseguir me olhar no espelho. Eu estava com raiva de mim mesmo pelo que tinha acontecido com um estranho casal na CBS. Foi muito tempo. Fui fã do filme baseado na peça de Neil Simon e sempre quis fazer uma versão para a televisão. Meu sonho se realizou em 2013, quando a CBS finalmente comprou a ideia. Seguindo em frente, a série que fiz antes, de Estranho Casal, não tinha dado certo, mas eu me sentia mais confiante a respeito dela. O material era brilhante, o elenco era ótimo. Tudo estava encaminhado para criarmos um sucesso. Mas a depressão me perseguia e meus vícios voltaram com toda a força. Assim, tendo muita vergonha da forma como me comportei em Estranho Casal. Além da depressão terrível, eu vivia me atrasando, chegando doidão e acabei perdendo todo o poder que tinha sobre a série. Assumo toda a responsabilidade pelo que aconteceu e quero pedir desculpas não apenas para meus companheiros de elenco, mas para todos os envolvidos. Depois de todo esse desastre, pelo menos eu tinha aquela peça. Quando eu sentia aquele incômodo, aquele desconforto que exalava do meu corpo, costumava usar drogas para me sentir melhor, para me tranquilizar. Só que eu estava sóbrio agora, então sabia que eu não poderia fazer isso. Precisava encontrar outra coisa. Passei 10 dias seguidos escrevendo 10 horas por dia, até terminar a peça. E ficou boa. Pelo menos, de acordo com as poucas pessoas que a leram. Eu a chamei de O Fim do Desejo. E apesar de ter levado 10 dias para escrevê-la, passei 1 ano a aperfeiçoando. Minha inspiração foi, e quando digo inspiração, quero dizer que tentei fazer melhor. Perversão sexual em Chicago. E fiquei feliz com o resultado. Acho que ela ficou em pé de igualdade com essa ótima peça. Ao descrever o que eu estava tentando fazer, falei: existe a concepção de que as pessoas não mudam, mas eu as vejo mudando o tempo inteiro. E queria transmitir essa mensagem de um jeito que fizesse o público rir. Assim, a peça retrata 4 amigos em um bar, tentando encontrar o amor. Meu personagem, Jack, começa com um cara egoísta que por acaso é alcoólatra, e as coisas vão ladeiro abaixo depois disso. Como estamos falando de mim, não fiquei satisfeito apenas em escrever a peça. Resolvi que ela precisava ser encenada. Precisava ser encenada comigo no elenco. Meses depois, ela estrearia no consagrado West End,
a região dos teatros de Londres. Adorei ser o dramaturgo e o protagonista. Podia mudar as coisas que não estavam dando certo. E apesar de saber que odiaria fazer a grande cena da bebedeira toda noite, com certeza seria um gatilho imenso, eu também sabia que precisava mostrar como uma pessoa era capaz de chegar ao fundo do poço. Estreamos no Teatro Playhouse, uma casa com 800 lugares, e os ingressos acabaram rápido. Na verdade, apesar dos recordes de venda, as críticas foram ruins. Para ser mais exato, recebemos 7 críticas importantes, e 6 foram péssimas. Os críticos de Londres não gostaram da ideia de um atorzinho de Hollywood aparecer lá para fazer uma peça, mas foi um grande sucesso, e eu fui o dramaturgo, e gostei desse papel. Também houve uma pessoa que se recusou a assistir a peça, apesar de eu implorar para ela ir. A mulher com quem eu tinha passado 6 anos agora namorava um britânico, e os dois passavam metade do ano em Londres e o restante em Los Angeles. Nós ainda tínhamos uma relação amigável e almoçávamos algumas vezes, e trocávamos mensagens. Sabendo que ela estava em Londres, eu a convidei para assistir a peça, mas ela respondeu que estava muito ocupada. A gente se vê nos Estados Unidos, ela disse. Respondi que fiquei um pouco triste por ela não poder ir. A peça estava sendo apresentada na cidade dela, afinal. Então, um tempo depois, ela mandou um e-mail dizendo que ia se casar e que não havia espaço mais na sua vida para os amigos. Nunca respondi ao e-mail e nunca mais nos falamos. Foi um jeito extremamente ríspido de dar a notícia de que ela se casaria, e eu jamais teria feito algo parecido, mas paciência. Mesmo assim, sempre vou torcer por ela. Fico feliz por ela ter se casado e estar feliz. Só quero o melhor para ela, para sempre. Depois de Londres, a peça foi para os teatros de Nova York. E isso não foi divertido. Para começo de conversa, tive que dar uma amenizada no tom do texto. Os britânicos não se importavam com a linguagem chula. Só que a Broadway é a Broadway, e tive que pegar mais leve. Não apenas com as palavras, mas também cortando várias piadas. Depois, a peça não foi bem recebida, nem amada em Nova York. O New York Times acabou com ela, chamando-a de sintética, seja lá o que isso signifique, e acabei ganhando $600 com a temporada inteira. Não digitei errado. Eu ganhei 1000 vezes mais, quase exatamente, durante a temporada londrina. Outro jornal foi mais legal e disse: pelo menos Perry mostra sinais de sua extensa experiência com comédias na televisão. A noite apresenta muitas piadas divertidas, a maioria delas, como seria de se esperar, proferidas pelo autor. Perry exibe seu ótimo instinto e desempenho cômico familiar. Mas o pelo menos acabou comigo, e me dei conta de que a peça jamais seria amada o suficiente para ser a base do meu futuro. Mas ainda havia tempo. Acampamento do trauma. Existe um acampamento do trauma. E sim, eu já estive lá. E sim, eu inventei esse nome. O acampamento ficava na Flórida, onde mais? E me abrigou por 90 dias, enquanto eu me abria sobre os traumas que passei e os revivia cena a cena. Isso acontecia em grupo. As outras pessoas contavam seus traumas até todo mundo acabar desmaiando, vomitando e tremendo. Em certo momento, me pediram para desenhar todos os meus traumas com bonecos de palitinhos. Depois mostrar meus desenhos para todo mundo e descrevê-los. Enquanto eu tentava apontar para um deles, meus dedos começaram a tremer. Então meu corpo inteiro começou a fazer a mesma coisa. E eu não consegui mais parar por 36 dias. Era como se eu fosse um bode que havia escapado por pouco de um urso. E continuava tremendo, mesmo depois da ameaça ter ido embora. No fim da terapia de traumas, depois que você volta ao passado e o relembra, os terapeutas precisam fechar sua mente de volta. Basicamente, você tem que sentir tudo.
libertar suas emoções e aprender a transformar aquilo em uma história, não algo vivo em sua alma, de forma que o trauma perca o poder de dominar seu comportamento como antes. Ah, e você tem que chorar. Mas não trabalharam comigo do jeito certo, e eu não chorei. Tive medo. Eu me sentia em um palco. Ser famoso na reabilitação talvez não seja como você imagina. Todo mundo lá está passando por muita coisa. Então, quem se importa se você for o Matthew Perry? Tempos depois, na Pensilvânia, fui a uma reabilitação com mais de 6 pessoas que tinham por volta de 70 anos, incluindo Deb, também conhecida como uma pedra no meu sapato. Deb era a única fumante, então eu a encontrava o tempo todo do lado de fora. E Deb tinha uma péssima memória. Espera, a gente se conhece? Perguntava ela. Não, Deb, não nos conhecemos. Mas eu trabalhava em uma série chamada Friends. Deve ser por isso que você acha que lembra de mim. Ah, eu gosto dessa série, respondia ela. 5 minutos depois, Deb fazia uma pausa, tragando o cigarro, e se virava para mim. Então, nós estudamos juntos? Não, Deb, respondia eu, no tom mais gentil possível. Você é 27 anos mais velha do que eu. Acho que está me reconhecendo da série Friends. Ah, eu gosto dessa série, repetia ela. E o ciclo inteiro recomeçava.